Olá, caros amigos do canal Relatos do Frank. Hoje eu trago mais um relato para vocês. Bom, hoje infelizmente eu não estou com a voz muito boa, estou um pouco gripado, com a garganta inflamada, mas ainda assim com muito carinho eu estou gravando esse relato para vocês, para que vocês não fiquem sem vídeo hoje. Então, por favor, deixe seu like nesse vídeo, deixe um comentário, é muito importante, assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai te avisar quando tiver novos conteúdos aqui no Relatos do Frank. E se você quiser ajudar o canal com qualquer valor, a chave do Pix está aqui na descrição e você pode fazer uma doação. Bom, dito tudo isso, vamos para os relatos de hoje. Essa história que vou contar aconteceu há mais de 30 anos, quando eu era um jovem de cerca de 20 e poucos anos. Estávamos no meio do ano, provavelmente no final de junho. Uma forte tempestade atingia a cidade, causando chuvas intensas. Vale ressaltar que eu morava no estado do Ceará, e até aquele momento nunca havia experimentado uma tempestade de tal magnitude. Minha família possuía algumas vacas que costumávamos deixar em um morro próximo, então apesar da tempestade, tivemos que sair para trazê-las de volta. Para chegar no nosso terreno, até o morro, tínhamos que percorrer quase 4 quilômetros. Em um dia normal, mover as vacas de um local para o outro levava cerca de 2 horas. No entanto, com a tempestade, sabíamos que levaria muito mais tempo. Meu pai e eu saímos de casa e fomos o mais rápido possível até onde as vacas estavam, indo a pé. Ao chegar ao local, as vacas estavam dispersas, mas felizmente conseguimos reuni-las e começamos o caminho de volta. Havíamos avançado um pouco quando percebemos que um raio atingiu o chão em algum trecho do caminho de terra, provavelmente devido às árvores. Apesar disso, tínhamos que nos apressar para voltar. Após uma hora, enquanto atravessávamos um mini lago, as vacas começaram a ficar nervosas. Algo as incomodava. Algo que nunca tínhamos experimentado naquela parte do caminho, que costumávamos percorrer diariamente. Devido à tempestade, a visibilidade não era a melhor. Enquanto meu pai mantinha as vacas em fila, decidi me adiantar para investigar a causa de seu comportamento. Foi então que eu descobri numerosos peixes espalhados por todo o caminho de terra. Quando meu pai e eu cruzamos em direção ao morro, não havia vestígios de peixe na água, e não deveria haver, já que naquele lago não existiam peixes há muitos anos. Alguns dos peixes já estavam retorcendo-se, tentando respirar. Outros estavam partidos em pedaços. Voltei com meu pai para perguntar sobre os peixes, e ele ficou muito sério. Eu não entendia, mas então meu pai me explicou que isso era o sinal de que um lobisomem estava por perto e costumava ser violento. Eu tinha ouvido falar algumas vezes que meu avô me contou sobre essas coisas sobrenaturais perto dos rios, mas eu não tinha ideia o quanto era perigoso aquilo. De repente, entre os sons do trovão e do vento, conseguimos distinguir outro som. Era o choro de uma criança e não parecia estar longe. Meu pai disse para eu procurar a criança enquanto ele cuidava das vacas. Caminhei na lama, movendo em direção à vegetação e lutando contra o vento, até que, perto de algumas rochas, encontrei uma menina que parecia ter uns 14 para 15 anos. Ela estava deitada no chão, encolhida e chorando. Eu me apressei em chegar até ela e estendi a mão, dizendo que era muito perigoso estar ali, que tínhamos que sair imediatamente. Eu não tinha percebido, mas ela não tinha roupas, então eu tirei o que estava usando para cobri-la, que era um cobertor, ao qual eu tinha feito um buraco para colocar a cabeça. Tirei isso e dei a ela para se cobrir. Demoramos alguns minutos para alcançar meu pai e as vacas. Depois voltamos para casa. Enquanto meu pai guardava as vacas, eu levei a menina para casa com a minha mãe. A coitada, assim que entrou, se jogou no chão. Estava encharcada da cabeça aos pés, desgrenhada, suja de lama e tremendo de frio. Minha mãe perguntou quem era a menina, porque ela não parecia conhecida. Minha mãe conhecia as pessoas da região, e se ela dizia que a menina não era dali, era porque era verdade. Minha mãe perguntou se alguém havia feito mal a ela. O estado em que a encontrei levava muitas suspeitas. Talvez tivessem roubado ela de outro lugar e por alguma razão a abandonaram. Talvez por causa da tempestade ou talvez por causa do lobisomem. Era estranho que peixes com ela,
tivessem aparecido de repente. A menina não dizia nada, apenas nos olhava desconfiada. Nisso meu pai entrou. Já havia guardado as vacas. Ele olhou para a menina e, sem se aproximar dela, perguntou se ela tinha visto um lobisomem. Ela não falou, mas mexeu a cabeça afirmando que tinha visto um monstro. Por mais que insistíssemos para que nos dissesse onde ela morava e pudéssemos levá-la para casa, depois da tempestade, ela não respondeu. Minha mãe levou a menina para o quarto para ver se, por acaso, encontrava roupas velhas para que servissem a ela. Ela ficou com ela. Eu descansava por um tempo enquanto meu pai tomava café. Quando minha mãe saiu, estava muito preocupada. Tinha deixado a menina dormindo na cama, mas no momento em que estava ajudando ela a se vestir, percebeu que a menina tinha marcas estranhas no corpo. Parecia que os pais dela a maltratavam muito. Ela tinha hematomas, queimaduras e cicatrizes. Na manhã seguinte, meu pai foi à cidade para ver se ouvia falar de alguém procurando por uma menina perdida ou se havia rumores de alguma menina desaparecida ou roubada. A menina estava muito preocupada. A tínhamos deixado em seu quarto para ver o que acontecia com ela. Meus pais não queriam devolvê-la assim, principalmente pelas marcas de violência que tinha no corpo. O que meus pais queriam primeiro era falar com a família dela para saber o que estava acontecendo com a menina. Eles também não confiavam na polícia nem no governo. Toda aquela gente era má e quem sabe o que poderiam fazer com a menina se a entregassem a eles. Enquanto meu pai estava na cidade, eu fiquei com as vacas e minha mãe tentou alimentar a menina, mas ela não quis comer nada. A menina tentou escapar, mas eu bloqueei o caminho. Quando perguntei para ela onde ia, ela disse que precisava ir ao lugar e que tinha que estar sozinha. Tive que ser firme e não deixá-la sair. Voltei a colocá-la dentro de casa. Lá dentro, minha mãe perguntou para onde ela queria ir. A menina respondeu que estava com fome, mas que precisava comer peixe. Eu comentei que, se realmente precisasse comer peixe, poderia acompanhá-la para pescar. E depois voltaríamos para casa, para que a minha mãe os cozinhasse. Caminhamos 2 quilômetros quando começamos a ouvir barulhos estranhos ao redor. Eu não reconhecia aqueles sons. Disse à menina que lamentava, mas não continuaríamos. Precisávamos voltar, porque no dia anterior ela tinha visto uma criatura e era provável que ainda estava por perto. Retornamos para casa e pouco tempo depois meu pai chegou. Comentou que na cidade não se falava nada sobre alguma menina perdida. Além disso, perguntou por que a pequena estava de mau humor. Contamos a ela que a menina precisava comer peixe, ao que meu pai reagiu de forma estranha, mas não disse nada. No dia seguinte começou a chover cedo. O céu estava completamente coberto por nuvens negras, pareciam ser resquícios da tempestade. Mesmo assim, meu pai saiu. Quando voltou, trazia alguns peixes. A menina os pediu ao meu pai, mas ele disse que se ela quisesse comer, teria que confessar a verdade. Isso me pareceu errado por parte do meu pai, mas ele falou o seguinte: ela é um lobisomem. Naquele momento eu achei que meu pai estava ficando louco. Então a menina confessou que tinha chegado à região com seu irmão. Estavam levando peixes para comer no local onde planejavam se esconder, mas um raio caiu justo sobre eles. Ela não sabia se seu irmão tinha ficado morto no fundo da água ou se a tinha deixado lá pensando que ela tinha morrido. Não conseguia acreditar no que estava acontecendo e no que eu estava ouvindo. Até mesmo pensei que a menina estava apenas brincando com meu pai para conseguir os peixes, mas eu a vi tão séria que comecei a acreditar. Minha mãe se afastou dela e foi até o meu pai. Depois perguntou à menina se ela era perigosa, mas ela respondeu que não, que em todo caso seria perigosa em sua forma de fera, mas que não podia se transformar à vontade. Meu pai disse à minha mãe para cozinhar os peixes para que a menina comesse algo. Depois disse à menina para se sentar e que depois do jantar ela poderia ir embora. Quando a menina terminou de comer, agradecendo-nos por tê-la ajudado, no dia da tempestade, ela partiu para sempre.
Olá, eu prefiro não revelar o meu nome, mas eu quero relatar uma experiência que aconteceu comigo no Kansas, em um acampamento. Acampamento de verão há muito tempo esquecido, conhecido como Camping Mushroom. Eu decidi acampar nesse camping sozinho para aproveitar as férias de verão. Eu fui sozinho pois eu tinha acabado de me separar da minha ex-namorada. Esse antigo camping era o meu lugar favorito para as férias, pois eu acampava ali com os meus pais e os meus avós. Eu saí de minha casa com todos os equipamentos de camping dentro do meu carro. Eu dirigi por um percurso de 60 quilômetros até chegar nesse camping. Em um certo momento, eu parei em meu carro para abastecer na metade do caminho. Eu aproveitei para comprar alguns itens em uma loja. Teve algo que me chamou a atenção. Havia um cara do lado de fora. O cara me olhava fixamente e aquilo começou a me incomodar muito. Porém, eu decidi não dar bola para aquele cara e seguir viagem. Finalmente eu cheguei no camping e comecei a armar a minha barraca. Eu deixei o meu carro a uns 100 metros e comecei a caminhar bosque adentro. Eu estava sozinho, não havia ninguém. Todos da minha cidade preferiram viajar para Disney ou qualquer outro destino. Pouco a pouco as pessoas deixavam de acampar naquele local. Eu passei o dia de maneira agradável. Havia um lago, eu aproveitei para dar um mergulho e relaxar. Eu estava praticamente sozinho e podia estar em paz. Para mim estava um clima agradável e perfeito. À tarde eu aproveitei para tirar um cochilo e devo ter acordado lá para as 5 horas da tarde. Eu comecei a buscar lenha para fazer uma fogueira. Enquanto eu coletava pedaços de madeira, eu comecei a escutar os meus passos nas folhagens, ecoando pelo bosque, mas algo me chamou a atenção. Parecia que não era somente os meus passos que ecoavam naquele bosque. Eu tive a impressão de escutar passos de mais alguém. Eu parei de caminhar e tudo estava em silêncio, exceto pelos cantos dos pássaros que ecoavam ao longe. Eu voltei a caminhar, juntando alguns pedaços de madeira, quando eu escuto de novo passos que pareciam vir do lado leste. Eu parei e perguntei gritando se havia alguém mais naquele lugar. Como resposta, eu escutei passos que correram e pareciam se distanciar mais e mais de mim. Eu pensei que talvez fosse algum cervo que estava naquele bosque e se assustou com o meu grito. Pouco a pouco a luz foi dando lugar à escuridão. Aquele lindo bosque agora tinha uma aparência sinistra e havia bastante neblina. Eu acendi a minha fogueira e fiquei ali sentado me aquecendo e tocando um pouco de violão. Porém aquela tranquilidade foi rompida por um grito de dor. Foi um grito forte e assustador. O mais estranho é que eu estava escutando sons no bosque. Sons de grilos, aves e alguns animais noturnos. De maneira bem discreta, mas se podia escutar. Mas quando aquele grito ecoou, tudo ficou em um total silêncio sinistro. Eu deduzi que aquele grito não estava longe. Alguém poderia estar precisando de ajuda. Então eu decidi verificar o que era. Eu trouxe uma lanterna e também trouxe comigo um óculos de visão noturna. Eu preferi utilizá-los, pois se eu usasse a lanterna, eu acusaria a minha posição. Eu poderia ser um alvo de algum maníaco ou algum ladrão ou qualquer outra coisa do tipo. Eu coloquei os óculos e fui caminhando até aquele grito. Eu me movia lentamente na escuridão e mais uma vez eu escutei outro grito. Eu percebi que estava no caminho certo e estava me aproximando daquela pessoa que gritava. Talvez estivesse precisando de ajuda. Após caminhar, eu avistei ao longe o que parecia ser uma pessoa. Ela estava agachada e se tremia bastante. Eu tirei os meus óculos e acendi a lanterna, vendo aquela pessoa que parecia estar passando mal. Mas esse foi o meu grande erro. Após acender a lanterna, eu foquei a luz naquela pessoa e lhe perguntei se precisava de ajuda. Aquela pessoa se virou e vi que era um homem. A partir desse ponto do relato, eu sinto total calafrio para descrever o que era o início do meu pesadelo. Aquela pessoa se virou para mim e eu levei um susto ao ver que era um homem, o mesmo cara estranho que estava na rodovia me olhando fixamente quando eu parei para abastecer o meu carro. Eu me perguntei como ele conseguiu chegar ali. Eu perguntei de novo a ele se ele estava bem, porém ele deu um grito e disse: Saia do meu território. Olha, foi um grito sinistro. Aquilo já não era mais um grito humano. Parecia um búfalo engasgado
ou tentando falar alguma coisa. Aquele grito esfriou totalmente a minha alma. Aquele cara começou a aumentar de tamanho, as suas pernas esticarem e se dobrarem. Ele se tremia todo, seu maxilar parecia estar se deslocando. Eu fiquei em choque vendo aquilo, não acreditando ao mesmo tempo. Eu nem quis ficar ali para ver até onde aquilo ia dar. Eu comecei a sair correndo, eu corri como nunca. Aquela criatura ou bicho iria me alcançar logo. Eu comecei a subir em uma árvore bem perto da minha barraca. Eu subi bem alto. Foi quando eu escutei o que parecia um animal quadrúpede chegando perto da barraca. Parecia que estava chegando um touro. Eu nem precisei usar os meus óculos de visão noturna para ver aquilo. Com a luz da fogueira que eu fiz, eu pude ver um animal enorme com orelhas de morcego, focinho de cachorro, umas pernas traseiras fortes como as de um canguru, porém os seus braços eram magros e meio atrofiados. Aquilo chegou bem perto da barraca e começou a farejar. Eu sabia que aquela coisa estava me procurando. Aquilo rasgou a barraca e começou a bagunçar tudo. Aquele monstro se colocou de pé e começou a farejar o ar como se fosse um cão. Eu pude ver a sua cara esquisita, que tinha dentes que pareciam não se encaixar na sua mandíbula, e tinham olhos totalmente negros e grandes. Foi uma cena que me causa pesadelos até hoje. Aquele bicho com raiva deu um urro e saiu correndo. Eu não tive coragem de descer daquela árvore para correr até o meu carro e fugir. Aquele bicho com certeza me pegaria. Para minha surpresa, aquele animal aparecia andando em duas patas perto de onde eu estava. Ele olhava de um lado para o outro. Eu percebi que ele estava esquadrinhando o bosque, pois sabia que eu estava ali. Ele fez isso a noite inteira. Quando finalmente amanheceu e o sol começou a raiar, eu não vi mais aquela besta. Mesmo já estando claro, eu tinha medo daquele lunático aparecer, ainda que fosse na forma humana. Porém, eu estava muito cansado. Minhas costas e pernas doíam. Eu não aguentava mais ficar na mesma posição naquela árvore. Eu desci tentando não fazer barulho, e comecei a procurar minha carteira e a chave do meu carro em meio a tanta bagunça. Quando eu finalmente encontrei, eu saí correndo até o meu carro, deixando todo o resto para trás. Eu me senti aliviado quando eu entrei no meu veículo e dirigi até a rodovia. No meio do caminho, eu ainda vi uma viatura da polícia, porém eu estava com tanto medo que eu pensei que eles não iriam acreditar. Tudo o que eu mais queria era chegar em casa e estar a salvo. Esse fato aconteceu comigo há uns 10 anos atrás e me traumatizou. E desde então eu nunca mais fui para bosques e acampamentos. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Olá, meu nome é Guto e quero relatar um caso que foi contado de pai para filho dentro de minha família. Aconteceu exatamente com o meu bisavô na Paraíba, lá para a década de 60. Meu bisavô era vaqueiro, ele trabalhava em uma fazenda no interior do estado. Ele se chamava Afonso. Na época ele morava com minha bisavó. Deveria ter os seus 30 e poucos anos. Eles moravam em um pequeno casebre de taipa. Para quem não sabe, são casas feitas de barro em uma estrutura de madeira, e o telhado geralmente é feito de folhas de palmeiras. Afonso e minha bisavó já tinham 2 filhos, que no caso eram os meus avós. Ele conta que a fazenda que ele trabalhava tinha bastante cabeças de gado, cavalos e porcos. Afonso era muito querido pelo dono da fazenda, e era uma pessoa de extrema confiança. Houve uma certa vez que um outro fazendeiro apareceu lá na fazenda e queria falar com o patrão de Afonso. Eles conversaram bastante, e o chefe de Afonso vendeu umas cabeças de gado para o outro fazendeiro. Depois que aquele homem foi embora, o fazendeiro chamou Afonso e pediu a ele que levasse uma certa quantidade de bois até a fazenda daquele visitante, pois aqueles bois agora lhe pertenciam. Meu bisavô relata que era por volta de 10 horas da manhã. A fazenda era longe
Ele teria que cavalgar bastante. Afonso então chamou um outro boiadeiro, e ambos em seus cavalos conduziram a boiada até a outra fazenda. Antes dele sair, ele avisou a minha bisavó que iria se ausentar e chegaria só à noite. Ali se foi Afonso com seu outro companheiro de boiada. O sol estava quente. Eles fizeram uma jornada em meio ao sertão. Após vários quilômetros percorridos, ambos chegaram na fazenda. Entregaram os bois e o dono daquela fazenda ofereceu ao meu bisavô e seu companheiro um prato de comida. Ambos aceitaram a refeição de bom grado. O fazendeiro ofereceu também um quarto para que ambos pudessem dormir e voltar no dia seguinte. Afonso e seu amigo disseram que não podiam, pois não avisaram o patrão, e Afonso tinha prometido que retornaria naquele mesmo dia. Como naquela época não existia celular ainda, não dava para avisar. Após descansarem, ambos montaram em seus cavalos e começaram sua viagem de volta para a fazenda. Isso já era quase por volta das 5 horas da tarde, segundo conta Afonso. Eles fizeram um percurso em uma região de Caatinga. Com o passar das horas, a noite caiu. Eles tiveram que fazer sua viagem no escuro, porém a lua iluminava o caminho deles. Meu bisavô relatou que era noite de lua cheia, e que ele estava prestes a ver algo que nunca mais ele se esqueceu. Em um certo momento, enquanto ambos conversavam, os seus cavalos começaram a ficar agitados. Pareciam nervosos, com medo de alguma coisa. Ambos boiadeiros tentavam controlar os animais, mas eles pareciam acuados, com medo de alguma coisa. Afonso, desconfiado, já pôs a sua mão em cima da arma que ele levava na cintura. Afonso relata que começou a escutar barulhos no meio da caatinga. Parecia que alguém se movia entre a vegetação e quebrava os galhos secos. Afonso e seu companheiro ficaram alerta. Foi quando, de repente, atrás deles saiu uma pessoa, porém tinha um aspecto físico muito estranho. Ele tinha cabelo de fogo. Literalmente sua cabeça estava em chamas. Os seus olhos eram muito vermelhos. Seus pés eram virados para trás. E o detalhe que mais chamou a atenção era que aquele ser tinha braços escamosos, como se fosse de um jacaré, e suas mãos tinham garras grandes. Aquela coisa andou e ficou a uns 5 metros deles, no meio do caminho, olhando para eles, e rangeu seus dentes que pareciam grandes, mas podres. No susto, o seu companheiro, ao ver aquela coisa horrível, sacou a arma e quis atirar naquilo, mas o meu bisavô, impedindo-lhe, lhe disse: "Não atira, isso não é coisa boa, melhor deixar quieto e correr." Foi exatamente o que eles fizeram. Mesmo estando em cavalos, meu bisavô conta que aquele ser estava seguindo eles por dentro da caatinga. Aquilo durou uma boa parte do caminho. Meu bisavô ficou impressionado o quão rápido era aquele ser. Às vezes, ele viu uma bola de fogo se movendo bem rápido entre a vegetação seca. Quando ele estava quase chegando na fazenda, aquela criatura deixou eles e meu bisavô disse que não viu mais nada. Após eles chegarem, meu bisavô foi para casa, tomou um banho e foi dormir. Já era quase meia-noite, mas ele não conseguiu pregar o olho, pois ele não sabia o que foi aquilo que ele viu. Pelas características físicas, parece ser um curupira ou até um caipora, mas até onde eu sei, esses seres só aparecem em matas ou florestas. Eu nunca ouvi falar de aparecer em pleno sertão. Afonso não soube definir aquilo, mas foi algo horrível de se ver. Ele relatou que foi como ver o próprio coisa ruim. Ele contou para minha bisavó e os meus avós, e essa história foi passando de pai para filho. Segundo os meus avós, dava para ver a seriedade e o espanto nos olhos do meu bisavô. Ele conta esse caso sem pôr e nem tirar, de uma maneira muito simplória. Já faz bastante tempo que ele faleceu, mas em memória dele, eu gostaria que você pudesse narrar esse caso, que é muito atípico. Boa noite.
Eu não sou muito boa em escrever, mas eu vou relatar o máximo de detalhes possível sobre o que eu vi em uma certa noite. Eu tinha acabado de comprar uma casa no oeste da Virgínia. Era uma casa em uma área um pouco montanhosa, em meio a um bosque. Havia outros vizinhos na região. Havia 2 casas perto da minha, ambas a uma distância de uns 300 metros, e no meu ponto de vista a distância de nossas casas formava um triângulo. A casa dos meus vizinhos estava na parte mais elevada do terreno. À noite eu conseguia ver as luzes acesas somente da casa que estava à direita. Em uma certa noite eu estava na varanda, verificando os e-mails do banco. Eu estava acompanhada do meu fiel cachorro. Era um cão de raça Beagle. Ele tinha 10 anos de idade naquela época. De repente ele começou a rosnar, porém ele rosnava de um jeito muito estranho, de um modo que eu nunca tinha visto antes. Eu vi que ele olhava fixamente para as árvores. Quando eu olhei também, eu vi algo muito estranho. Havia uma trilha que levava até as 2 casas vizinhas, e bem no meio dessa trilha havia um tipo de humanoide parado me observando. Deveria estar uns 60 metros. Aquilo era como um homem, mas definitivamente não era um ser humano. Deveria ter quase uns 3 metros de altura. Era coberto de pelos e tinha braços que passavam da linha dos seus joelhos. A cor dos seus pelos parecia marrom, porém em um tom bem escuro. Eu tentei deduzir que aquilo fosse um urso, mas apesar de ursos ficarem em pé em 2 patas, aquilo não era um urso. Ursos não têm ombros tão largos como aquele ser que eu estava vendo. Eu fechei meu notebook e levantei da cadeira lentamente. Quando eu fiz isso, aquele bicho começou a andar, também se afastando. Eu puxei meu cachorro, entrei em minha casa e tranquei a porta. Eu fiquei olhando aquilo andando como um ser humano, através da janela da varanda. Aquele ser caminhou e antes de se embrenhar no bosque fechado, ele se virou e olhou novamente para minha casa. Após isso, ele se virou e desapareceu. Meu coração estava acelerado, tomado pela adrenalina por aquilo que eu acabara de presenciar. No dia seguinte, eu fiquei meditando sobre aquilo e até fiquei arrependida de não ter pego meu celular para tirar uma foto. Mas o pavor foi tão grande que isso nem veio à minha mente, devido ao perigo iminente que aquela criatura emanava. Eu nunca mais vi aquela coisa. Eu ainda moro no mesmo local. Talvez essa criatura ronda a nossa vizinhança à noite. Por isso eu não me atrevo mais a sair na varanda depois das 7 horas da noite. O ano era 1987. Eu, Jorge e meu amigo Marques éramos amigos de serviço e também fora do serviço. Certo dia combinamos de ir para a fazenda onde o tio de Marques morava. Iríamos no sábado após o almoço. Quando chegou o sábado, após sairmos de serviço, fomos almoçar e nos arrumar para irmos para a fazenda. Iríamos voltar no domingo de tarde, pois Marques tinha que ir na missa com sua namorada. A fazenda era próxima da cidade, a uns 10 quilômetros, assim que fomos os dois em bicicletas. Chegamos na fazenda e fomos falar com os tios do meu amigo, e depois fomos passear na fazenda. Já era de noite, assim que jantamos e fomos dormir, pois em fazendas ainda se tem o costume de dormir bem cedo. No domingo acordamos e desfrutamos o dia naquele lugar maravilhoso. Pescamos e perto da hora de voltar para a cidade, o tempo mudou. Começou a desabar uma chuva bem forte. Enfim, tivemos que esperar a chuva passar. Após a chuva parar, só com uma garoa fina, decidimos pegar o caminho de volta para casa em nossas bicicletas. Mas não contávamos que o pior estava mais à frente. Já era tarde, e por causa da chuva demoramos um pouco, e a estrada estava péssima e com muita lama. A noite já cobria tudo. Foi quando apareceu bem na nossa frente uma mula sem cabeça. No susto caímos da bicicleta e aquilo passou perto de nós. Eu mal respirava e o meu coração parecia que iria explodir. Eu não esperei sair correndo pela estrada escura e meu amigo atrás. Ele até esqueceu a bicicleta no caminho.
Corremos o máximo que podíamos até percebermos que aquele monstro havia ficado para trás. Depois disso, ele não quis mais falar sobre o assunto. Somente uma semana depois é que recordamos sobre aquilo que vimos. Esse é o meu breve relato. Adeus.